Então ele tá falando assim, Taesa, aportar agora ou esperar? Grande Taesa. De energia, que hoje eu tô vendo volatilidade um pouco aí no mercado. Eu acho, Van, eu acredito, Van, assim, eu fiquei muito ligado a essa imagem da Taesa, porque acho que muita gente me conhece no mercado financeiro desde 2014, a galera que é mais enraizada, assim, vê eu comprando Taesa, eu comprei muito de 2014 a 2019, eu praticamente só comprei Taesa, né? Mas eu comprei porque eu acreditava e acredito nos fundamentos da empresa. Hoje eu não tenho comprado Taesa por achar que ela está um pouco alta e também tem a questão... eu acho que está um pouco alta, mas se você for ver no AGF+, está abaixo do preço teto. Tá? Sim. Então, quando eu falo que eu, Fábio, acredito que esteja um pouco alta, tem muita memória de mercado falando aqui com vocês também. Então, o Fábio está acostumado a pagar na Taesa entre 14 e 19. É uma realidade totalmente diferente. Ah, mas... Taesa 11, que você fala, né? Taesa 11. Eu o gosto da Taesa 14 reais é quase um sonho. Exato. Então, eu tô falando da Taesa 11 a 14 reais, 19 reais. O que significa, assim, o que significa que eu tô encravado muito na memória de mercado. Até falei isso no último podcast que eu fui, que a memória de mercado me influencia. Não deveria, mas me influencia bastante. Agora, eu acho que se a pessoa está começando uma carteira previdenciária, isso não significa iniciante, assim, embora seja iniciante, porque tem muita gente que confunde carteira para iniciante, empresas para iniciante. Não existe isso, pessoal. Ou se existir, então eu me considero um eterno iniciante. Eu vou estar com 50 anos de mercado falando que eu sou um eterno iniciante. Tá tudo bem, então vocês que decidem. Mas eu gosto muito da empresa por estar no setor de transmissão que é altamente perene, distribui bons dividendos, e eu acredito que esses dividendos, vão se manter acima de 6% aí no longuíssimo prazo. Eu acho que ela tem alguns desafios agora, como todas as empresas têm, como todos os seres humanos têm desafios, e eu acho que vão ser superados, como já foram em 2016, 2017. Teve também muito desafio na Taesa, que tinha algumas concessões que estavam reduzindo por 50%, teve aquele baita oba-oba de gente saindo da Taesa, achando que... As empresas têm desafios, todas elas têm desafios, todas elas vão passar em algum momento por turbulência, e eu acredito que as boas superam. Por isso que a gente chama de best, não é? Exato. Outro que me lembrou aqui, olhando aqui a tela, tem uma tela aqui na minha frente, enfim, me lembrou, sabe, que é TRPL4, a querida Isa, mas me lembrou um preço que é ancoragem, que eu estou ancorada naquele preço, psicologicamente falando, a R$21 reais e 80 e alguma coisa. Olá. E é aquela história, quando eu olho aqui TRPL4 a R$23,92, está abaixo do preço teto, se a gente olhar lá no AGF. Sim. Mas é aquela história que eu sempre falo, a gente tem que desapegar, eu lanço a campanha #desapego, desapegar um pouco deste preço, e se tiver abaixo lá e você tiver uma constância ou uma meta, exemplo, estou chutando aqui, a minha meta é bater 2.000 quantidades de ações de TRPL4, um exemplo. E aí iniciou um mês, eu estou com aquele dinheirozinho ali reservado para comprar, eu vou esperar, eu vou aportar. Para que esperar se está abaixo do preço e se você tem uma meta de quantidade de ações? Pode ser que a ação até suba bastante e pode ser que a ação, meu sonho, caia um pouco mais. Mas como a gente não tem como adivinhar se vai subir, se vai cair, se não sei o quê, tá abaixo do preço teto, na minha visão, compra. É claro que meu sonho era 21, 19, e aí vai baixando. Mas eu não sabe, né? Quem sabe? O que eu costumo dizer para ajudar a galera a tomar uma decisão sobre qual empresa comprar, porque todas as empresas que vocês estão falando aqui, ó, Klabin, Taesa, BB Seguridade, Banco do Brasil, todas essas empresas são excepcionais, são belíssimas empresas, estão nos setores best, pagam bons dividendos. A questão aqui, eu acho que tem 2 pontos, Van, que eu queria passar para o pessoal que está nos assistindo aí. Número 1, se você comprasse essas ações agora e elas caíssem pela metade do preço, vocês continuariam fomentando e complementando suas metas? Acho que essa é a pergunta 1. A resposta é sim, continue, manda bala, é hora. 2, como a Van disse, ela está coberta de razão. Você tem que ter meta em número de ação. E o que eu ia complementar, que eu acho excelente, se você não tem pelo menos 5 anos fazendo o que a gente diz para você fazer aqui, todo dia 5, exemplo, todo dia 5, a galera costuma receber dia 5, aí todo dia 5 vai lá e aporta. Acabou, não se prenda muito ao que a gente está fazendo, porque assim, eu acho que assim, nos primeiros, talvez,
13 anos da minha jornada era mês a mês. Mês 1, aporte. 2, aporte. 3, aporte mais dividendo. 4, aporte mais dividendo. 5, aporte mais dividendo. 6. Todo mês aporte mais dividendo. Aporte mais dividendo. Aporte mais dividendo por 13 anos, 14 anos. Quando você começa a ter um aporte mais seguro, com dividendo um pouco maior, aí você não precisa fazer de mês em mês. Por quê? Porque você já criou o hábito, você já enraizou o hábito de fazer mês a mês aporte mais o dividendo. Então você já sabe que aquilo é bom. Construção de hábito no mercado, na Bolsa de Valores, é um negócio fundamental. Se você não tem essa construção ainda, não fica migalhando centavos aí em relação a, vou comprar a 24 e não a 23,50. Se a 24 está abaixo do preço teto, 23,50 também está melhor ainda, cara, manda bala, você não sabe o que pode acontecer. Vou perguntar ao contrário, né, Van? Então vai lá, a pessoa deixou de comprar até uma ação que está a 24. Ela não comprou, esperou um mês, daqui um mês está 40. Claro que é um exemplo, um exemplo assim, eu tô sendo bem extremista para você entender que o negócio é você acumular boas ações de boas empresas que pagam bons dividendos e fazer isso ad eterno. Ad eterno significa para sempre. Você não vai parar, isso não existe, tá, pessoal? Então eu acho que esses são os dois conselhos. Comprei. Se cair pela metade eu vou comprar mais? Vou, porque eu vou ficar mais perto dos meus objetivos em número de ações, que a Van falou. Ótimo. 2, tenho menos de 10 anos? Faço o meu aporte religiosamente mês a mês e fecho o home broker, vou trabalhar, vou na academia, vou passear, vou ficar com a minha família? As respostas são sim. Manda bala, manda bala. Eu acho que essa é a pegada, né, Van? Outra coisa que o pessoal sempre me manda aqui em rede social é assim, Van, e o que você acha, por exemplo? Você tem o Banco Amazônia, você tem a Lupar, você tem tal empresa, você tem tal não sei o quê. Eu disse, gente, eu tenho que estabelecer uma coisa que o Bassi fala pra caramba. Prioridade. Primeiro, prioridade. Segundo, eu não tenho um caixa infinito, meu sonho, mas não tenho, né? Meu sonho era talvez até colocar outras empresas na carteira, só que isso vai limitar, porque eu tenho um valor X para aportar todo mês. Então, eu não posso querer abraçar o mundo. Não dá. Então, não é porque às vezes a empresa não presta, não é isso. É porque eu estou estabelecendo uma prioridade. Outro ponto importante, o pessoal vai dizer, mas pô, só fala de Taesa, 6 meses, Taesa, né? 1 ano, TRPR4, Ave Maria, parece um disco arranhado, mulher muda, mas não é, porque eu estabeleci uma meta de quantidade de ações baseado na renda que eu almejo ter. E aí, para que eu tenha isso, quanto maior a quantidade de ações eu tiver a um preço mais barato, melhor ainda. Se eu colocar outras empresas na minha carteira, o que é que vai acontecer? Que eu vi até uma entrevista recente agora do Bassi, que estava vendo pela manhã. Eles dizendo que está constantemente pegando pessoas na carteira de investimento, Fábio, com 30 empresas na carteira, 25 empresas na carteira. Meus caros, eu não tenho competência nenhuma para ver 30 empresas na minha carteira. Eu juro que Os dois. Não tenho. Então, o que acontece? O pessoal tem medo dessa história. Ah, mas eu vou concentrar no início, eu vou concentrar. Pois é, mas principalmente se você estiver começando agora, e pelos dados, inclusive, da própria B3, né, o número de aportes, o valor que você sai comprando de ações, a maioria, né, de quem está na bolsa é com 400, 500 mil reais. Se você coloca 10, 15 empresas na carteira, começando com esse início, provavelmente você vai começar a encher a carteira de empresa, vai ficar pulverizado e fica aquele gato pingado, entendeu, Fábio? 50 quantidade de ações em uma, 10 em outra, 40 em outra. E quando você vai ver, tem várias empresas, você não sabe o que você está fazendo, tá tudo ali misturado e sai colocando mais empresa. Então, eu costumo dizer, é igual blush. Você não pode colocar muito blush, que senão vira palhaço. Então, você tem que tirar um pouco mais e deixar o menos possível. Então, menos é mais, entendeu? Então, concentra nesse primeiro início, estuda bem a empresa que você está fazendo, né? E aí, se alguém chegar e falar, mas pois só fala de uma empresa. Pois é, meu querido, porque eu tô focada, é minha prioridade nessas 2, 3 empresas ou 4 que tá na minha carteira. Quantas ações você tá? Eu coloquei, entrou uma nova, que até eu tô falando bastante, mas eu costumo dizer que não é o dinheiro do leite das crianças, nem da casa, tá, olha pessoal? A especulação, hein, Ivan? Não. É um dinheirozinho, como eu chamo, de pinga, que é aquele que eu coloco, mas não...
Como é que eu faço? Eu estabeleço na carteira de investimento a empresa que eu chamo de prioridade, que é aquela que eu tenho que estar como foco, aumentando a quantidade de ações, é um ponto. Se entra uma nova empresa que eu visualizei porque o preço está muito baixo, exemplo, Caixa Seguridade, que não é uma empresa previdenciária, mas, putz, está um preço bem interessante, estava R$ 7, R$ 8. Eu vou abrir posição e aí sempre quando aparecer um pingar aqui de um dinheiro, eu vou colocando como quem não quer nada. Mas o foco está onde? Está no filé mignon, como eu chamo, no feijão com arroz, que é o que paga, digamos assim. E vou fazendo essa divisão, essa organização, digamos assim. E aí eu vou indo aos poucos. Mas é aquela história, sem também pressa, né? Porque eu vejo o pessoal angustiado, bota um AS Brasil na carteira, aí fica, não, é porque a empresa está pagando tão pouco dividendo, porque TRPL4 passou o ano todinho, o ano passado, sem anunciar, sem pagar proventos, porque a TRPL4 só anunciou em dezembro, mas só pingou de fato o pagamento este ano. Pessoal, se eu for vender uma empresa que está na carteira só porque ele não me pagou o que eu queria, ou que eu tinha colocado como uma expectativa, aí você não está sendo ali um parceiro da empresa, um acionista. Você não está. E a Van falou um negócio interessante. E assim, né, Van? Tem que olhar o histórico, né? E você pegar nos últimos 10 anos, o que ela pagou mensalmente? Aliás, anualmente, né? Exato. Ela sempre pagou bons dividendos. Então é um negócio para você ficar de olho aí também. Vou pegar um pouquinho, conversar com a galera aqui, ó. O José Papini, ele fala, treinando e ouvindo. Fala aí, José. Parabéns, bom treino aí, hein? Um dia bom aí. O Danilo falando, ele falou da ASB, se é viável para iniciantes. Danilo, não acredito que existam ações para iniciantes, não, tá? Eu acho que isso é balela. Iniciante, avançado, eu acho que a ação você deve saber o que você está fazendo com a empresa. Exato. E por que você está comprando. A AES Brasil, ela está passando por um momento agora onde ela está adquirindo mais ativos, tá? Ativos que não dependam de chuva, tá? Vou fazer um mais claro para vocês entenderem. Isso não vai gerar dividendos no curto prazo, mas vai gerar no longo prazo. Aí você fala, mas por que você tem a AES Brasil? Eu tenho a AES Brasil porque eu tenho desde 2004 a AES Brasil. Nem era a AES ainda, era Jet 3, geradora Tietê, era outra coisa, então eu fui carregando, tá? O Marcos Leme fala de Magalu, não compramos, não gostamos do setor aqui, do setor de varejo. A gente respeita, mas a gente não. A gente sempre fala aqui dos best, Banco, Energia, Saneamento, Seguro e Telecom, tá? Não entra varejo na nossa carteira. Que mais? Que mais? Aqui o Lip Invest fala com 30 empresas na carteira, você fica igual o pato, não vou direito, não nada direito, nem corre direito. É bem isso, viu, Lipe? Eu acho que quem diversifica demais não sabe muito bem o que está fazendo. Então, dá um passo para trás, estuda o jeito Barsi de investir, estuda como você acompanha mais o que a gente fala aqui. Eu tenho 7 empresas na carteira, e há muitos anos eu tenho 7 empresas na carteira, e tá bom para mim, acho que colocar mais, eu até penso em colocar mais, mas calma, vai na calma, tá tudo certo. Exato. Que mais? O Bradesco estão perguntando aí se é considerada previdenciária. E já aproveito para fazer o merchan, que na plataforma do AGF+, Jeito Barsi de Investir, tem um link também aqui na página oficial do AGF. Lá tem toda a classificaçãozinha para vocês, os indicadores e etc. Mas te respondendo, ela está classificada como previdenciária. Só que é aquilo que a gente sempre fala, estuda primeiro o que a empresa faz, o histórico da empresa em termos de pagamento, quem são os acionistas controladores, por exemplo, o negócio da empresa, para ver se faz sentido. Não é porque é previdenciário que você vai colocar lá. Você tem que entender o porquê que a empresa, né, o que a empresa faz, propriamente dito, tá? O Dani pergunta aí, Ivan, quantas empresas na carteira você acabou não falando? Número? Não. Eu tenho 7. Não fala. É pouquinho. É pouquinho. É pouquinho. Mas eu preciso tomar um susto, porque eles dizem assim, putz, ela deve ter aí umas 8, 10, não, muito menos. Tá certo. Eu fico bem assim, igual o Charlie Chaplin. Perfeito. É isso aí. O Charles Redinho, ele fala, por que a Van falou que a Caixa Seguridade não é previdenciária? Pessoal, tem muito pouco tempo ainda no mercado, né? Não dá pra gente. A gente considera previdenciária pelo menos 5 anos aí, aberto, capital, né? Não tem 5 anos. Então ela pode ser, mas pode vir a se tornar, né, Van? Mas por enquanto não é uma previdenciária, não. A gente outra coisa que o pessoal me fala aqui, que tá aqui nos comentários, é Copel.
Nossa, o pessoal me fala muito, por que você não tem Copel? Por que não bota o Copel na carteira? Copel paga dividendo, não sei o quê. É aquela premissa que eu falei para vocês aqui agora. Ela está classificada como previdenciária lá na plataforma do AGF, etc. Só que é aquilo, estabelecendo prioridades. Como eu tenho outra empresa na carteira, eu não vou colocar Copel nesse momento. Mas ela vai ser privatizada talvez, não sei o quê. Nesse momento, para minha carteira que eu estou falando, ela não faz sentido entrar hoje. Pode ser que amanhã sim. E você, Fábio? Não, eu não tenho Copel na carteira e acho um perigo que as pessoas que compram empresas por achar, vai ser privatizado. Tem que ter muito mais fundamento do que apenas comprar uma empresa por uma notícia. Tá? A gente compra empresas pensando em ficar o resto da vida, vai comprar uma empresa só por conta de um. Não, tá errado isso aí na minha visão, tá, pessoal? Tá errado na minha visão, respeito quem pensa diferente. Quem mais aqui? A IRB Brasil, tá vendo aí também, pessoal? O pessoal falando de IRB. IRB não é previdenciária, hein, pessoal? Por falar, a Vibra anunciou dividendo, acho que anunciou 42 centavos, não foi alguma coisa assim? Aqui. A Vibra e a Itaúsa também. Itaúsa anunciou 9 centavos líquido aí de dividendo. Cada vez que a Itaúsa anuncia alguma coisa, eu fico feliz. Tá tudo certo. O Fábio, ele se mantém firme e forte com a Itaúsa. Mesmo ela pagando um pouquinho e tal, né, Fábio? Você ficou com ela na carteira, né? Mantenho e rezando para cair. Cair, estamos lá. Estamos firmes e fortes aqui. É isso aí. Tem outro aí? O Cristiano falando que investe em cripto. Não investimos em criptomoeda, Cristiano. Não acreditamos nos fundamentos. Na verdade, não temos conhecimento suficiente para falar de criptomoedas, tá? Então, se vocês acham legal, beleza, nenhum de nós investe. Márcio investe, Felipe, Lu, Jean, eu, Van. Ninguém investe em criptomoeda e não acreditamos e não investiríamos em criptomoedas. Eu não sei mais como vocês querem que eu diga isso, tá bom? Que mais? Acho que é isso, né, Van? Cielo aí, Fábio. Tu tem Cielo? Eu tenho Cielo. A Cici. Eu chamo de Cici carinhosamente, que o Bassi aí sempre foi muito resiliente no case da Cielo. Eu acho que eu passei uns 2 anos vendo o relatório de caso research, dizendo que a empresa iria quebrar, que a empresa era isso, que a empresa era aquilo outro. E o Bassi falando lá nas entrevistas, eu lembro, eu tô aumentando, tô comprando Cielo. E, cara, eu sou fascinada por toda a experiência do Bassi, né? Assim, porque, putz, ele tem aquela coisa de, não, mas vocês não estão vendo o que eu tô vendo. Eu vou acreditar no negócio e tal. Só que a Cielo, ela tem uma coisa no treinamento que vocês aí, muita gente não comprou, enfim, não tá, que é do Best, né, que o Fábio sabe muito bem aí. Nesse treinamento do Best, tem uma coisa muito importante que é ensinada, que é como você analisa os setores que as empresas também elas estão inseridas. As particularidades, os indicadores qualitativos, quantitativos, quais são os indicadores específicos de cada setor, quais são os riscos, tem barreira de entrada, não tem barreira de entrada. Isso tudo que a gente está falando aqui para você é onde você decide se ela faz sentido estar na minha carteira de investimento. Quem tem essa resposta é você, entendeu? Assim, então, não é porque está na carteira do básico que você vai colocar. Você tem que avaliar a sua decisão. Você é o único responsável pelas empresas que você coloca na tua carteira, ninguém te obriga a fazer isso. Então, estude bem essas empresas. Teve umas 3 ou 4 pessoas falando sobre Petrobras. Pessoal, nada contra a Petrobras, mas deem uma olhada no histórico da empresa, veja os últimos 10 anos, em alguns anos ela falhou no pagamento de dividendos, é uma empresa, assim, tem um controle do Estado, tá? Então tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Avaliem também o fato dela ser um setor de commodity, né? Petróleo é uma commodity, é negociado a preços internacionais, então há uma volatilidade imensa, tem pagado belíssimos dividendos, não tem a menor dúvida sobre isso. A questão é, se você for comprar a Petrobras, compre analisando o que você está vendo daqui para frente, mas lembre-se dos últimos 10 anos, porque tiveram alguns, acho que se eu não me engano, 4 ou 5 anos que ela não pagou dividendo, pagou pouquíssimo dividendo, e a ação caiu bem, porque teve bastante crise para trás, referente a governo, teve também corrupção, petróleo muito em queda, né? A Petrobras no final do dia acaba seguindo a cotação do petróleo, que é o principal produto que ela vende. Tá bom, pessoal? Acho que é isso.